peguei um livro aqui que ele começa já dizendo, assim, de uma forma bem resumida, assim, a gente tem que parar de questionar as coisas de Deus, a gente não pode questionar a grandeza de Deus sobre as coisas. E na hora que eu peguei, eu até falei, ele está construindo um cenário para não ser questionado no que ele fala e as pessoas simplesmente concordarem com o que ele fala e fazerem o que ele diz. E é exatamente isso que aconteceu, e agora eu vou explicar para vocês como essa construção de coisas que tem uma cara que parece que é bom, mas pode afundar e matar a alma de muita gente. Então presta atenção aí, porque isso aqui não tem nada a ver com a palavra de Deus, e sim com o ego do ser humano, que pensam que conhecem a Deus. Vamos refletir comigo? Vou fazer uma reflexão aqui. Eu não vou expor o livro e nem o autor. E ele está falando sobre quando a pessoa tem crise de estresse, palpitação. E ele falou que teve uma crise, ele não foi diagnosticado por nenhum médico, mas porque ele teve uma palpitação, ele teve uma crise de estresse e ansiedade, tá? E aí ele falou que não, ele não ia no médico, ele é teimoso. Um dia ele foi pro culto, né? E aí, naquele momento, ele colocou o coração dele em Deus. E aí ele entendeu que a gente tem que ter um coração alegre e que tem que confiar em Deus. Seria uma bonita história se ele não colocasse isso em seguida com uma fórmula mágica. Eu vou ler alguns trechos aqui, bem resumido, e vou explicar para vocês onde está o erro. Sempre digo aqui que toda generalização é burra, porque a gente não é só mente ou só corpo, né? No caso, para quem é cristão, acredita em corpo, alma, né, e espírito. No caso, a gente é mente, o corpo, e para quem acredita em Deus, alma junto. Cada um, eles reagem de formas diferentes, depende do contexto da história da pessoa, depende do histórico alimentar, do histórico de doença, tem todo um contexto por detrás. Então, quando eu chego numa pessoa e falo significa, tem que, e coloco isso para todo mundo, isso mostra muito do meu ego e das minhas crenças. Pode não ser a resposta da pessoa. Aí eu vou mostrar aqui o trecho. Está falando aqui que a pessoa, né, ela fala assim, alegrem-se no Senhor, e ele fala de Filipenses 4. Só que em Filipenses 4, até mesmo é dito, tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por dores, posso passar por dificuldade, passei por fome, também sem ter abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então já tem uma descontextualização ali. Aí o que acontece, né? Ele ainda fala, nessa parte de Filipenses 4, do 4 a 8, Cristo fala muito sobre como você ter, e hoje a neurociência fala, né? Que fala assim, no momento que estiver triste, pensa, traz a memória que é alegre. Se você coloca seu coração naquilo que é honesto, sua memória naquelas coisas boas, porque assim Deus guardará o seu coração. E a gente sabe que pela repetição do pensamento, ou seja, pensar nas coisas honestas, boas, você também vai guardar aí a sua capacidade de melhorar os seus pensamentos e a qualidade. Então, além do cristianismo, a neurociência também comprova sobre isso. O ponto aqui é a descontextualização, porque ele está colocando isso como se fosse, se você tem algum sintoma, você não acredita em Deus. E aí está te culpando muitas coisas que você nem sabe por que está acontecendo de você. Então ele falou o seguinte, a frase é, a preocupação significa que não confiamos tanto assim em Deus. Ponto. Vou parar aqui. Não significa. Se a pessoa não tem dinheiro para comida amanhã, ele vai ficar preocupado sim. E às vezes também, isso não é que ele não confia. É porque é o fato. E o fato dá medo. Entende? O pai de família não tem o que comer. Não tem dinheiro. Pode ser despejado. E o medo, ele não é uma falta de confianças. Às vezes também é um pedido de ajuda. Olha aí um julgamento muito sério. Onde ele pode matar a alma de uma pessoa falando que a pessoa não confia em Deus porque teve medo. Aí ele fala, o estresse denuncia que as coisas que estamos envolvidos são tão importantes a ponto de merecer a nossa impaciência. Não é só isso. O estresse pode ser um fator também da sua alimentação que contribui. Pode ter a ver com a sua cultura ou da maneira que você foi criado. O estresse pode ter a ver com a questão de você estar sobrecarregado no momento que você se vê obrigado a trabalhar, a estudar, a cuidar de casa, filho, tudo junto. E o seu corpo vai reclamar sim. Existem questões que são biológicas, que às vezes só de você entender que isso é real e ir no médico, ele te dá, nem sempre é um remédio de tarja preta, gente. Às vezes ele te passa um maracujina e te manda você desligar 2 dias e voltar para a vida real depois, nossa, já melhora.
Então a gente tem que tomar cuidado com essas imposições em nome de Deus, que vai te trazer mais peso do que cura. Tem um trecho aqui que ele mostra, lembra aquela coisa de que Freud fala, quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais sobre Pedro do que Paulo? Aqui nesse trecho ele se denuncia o quanto ele acha, o quanto a arrogância dele de achar que Deus age da maneira que ele acha que é, né? Olha aqui, ó. Basicamente, esses dois comportamentos demonstram o quê, meu filho? Qual que é o contexto? O que aconteceu com a pessoa? Por que teve aquele sintoma? Demonstram que consideramos natural o pecado. Tá colocando a culpa sobre a pessoa de ter preocupação? É isso? Ainda a culpa é dela. Entendi. E a falta de confiança em Deus. Tá falando por ela. Tá colocando palavras na boca da pessoa que ela não confia em Deus. Entendi. Porque as coisas da vida são, de alguma forma, excepcionais. Sim ou não, né? Depende. E aí vem uma outra parte, que ó, como ele se denuncia. E aí, ele se denuncia, eu vou repetir. Quando Pedro fala de Paulo, eu conheço sobre Pedro e não sobre Paulo. Tá aqui. Tanto a preocupação quanto o estresse cheiram arrogância. Não cheira arrogância. Você é arrogante. Que você coloca sobre essas pessoas esse peso de que, eu não tenho fé suficiente. Que Deus não me ama do jeito que eu sou. E que eu sou conivente com o pecado, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tudo tem contexto. Eu alucino a dizer que a minoria das pessoas que tem hoje em dia preocupação e estresse pelos fatores que acontecem hoje em sociedade, pouco tem a ver com pecado ou não confiar em Deus. Entende? Agora, se você coloca a fé contra a ciência ou contra os fatos e ainda coloca a culpa na pessoa, aí tendencia a pessoa a piorar o quadro e não a melhorar. Porque ela nunca vai se sentir digna de estar diante de um Deus. E Jesus tem a palavra de: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e oprimidos, porque eu vos aliviarei. E ele não foge. Jesus teve raiva, ele quebrou num templo quando ele viu coisa errada. Jesus chorou quando um amigo dele aconteceu. Jesus ficou com raiva quando desceu do monte, sabendo que iria morrer naquele dia, viu todo mundo dormindo. Todos os sentimentos fazem parte de nós. O importante é qual contexto você está disso, o que aconteceu, qual foi o gatilho, suas preocupações são reais ou você cria, né? O seu estresse é um acúmulo ou é um sintoma de algo maior? Ou você realmente tem se estressado por coisas que estão só na sua cabeça? Tudo tem contexto. E essa imposição mais mata a fé do que salva almas. Cuidado, cuidado. Cuidado com quem se utiliza do nome de Deus para colocar as próprias arrogâncias e te escravizar num padrão que não vai te trazer paz. Grita com humildade, para você não cair no buraco que um dia eu caí por muitos anos, onde eu nunca me achava digna, até entender que eu sou humana. E Deus me fez humana, não tem nenhum problema nisso. Não é que eu durma abraçada com pecado, que não sei o quê, mas eu parei com esse tem que, com essa arrogância, e parei de me culpar quando vem problemas. E quando acontece, eu entrego na mão de Deus. E se o sintoma não vai embora na hora, tem a terapia. Lucas era apóstolo, era médico. Deus não vai contra a medicina. Então, cuide da sua alimentação, cuide do seu sono. Perceba se o que você cria na sua cabeça é real, ou se realmente existe um momento para estar preocupado, entende? Se você estressa uma forma de coisas, ou se você está criando na sua cabeça assim, essas coisas. Mas se respeite, porque senão você nunca vai conseguir entender o amor de Deus por você se você não entender que você é humano.